Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo temos uma aula gravada sobre a histologia do timo, um órgão linfóide. Se você quer saber mais sobre como as células do timo estão organizadas, fica nesse vídeo que você vai aprender bastante. Vamos para a vinheta. Olá pessoal, então vamos lá. Hoje a aula vai ser sobre órgãos linfóides. Vou começar pelo timo. Então aqui no Histology Guide a gente tem aqui basicamente duas lâminas de timo e a gente vai trabalhar em cima apenas de uma, acho que vai ser suficiente, né? Onde até dá para fazer uma comparação entre o timo de uma criança, né? De um recém-nascido e de um adulto. Vou enfatizar a lâmina do adulto, né? Já que é a amostra que a gente tem inclusive aí em nosso laboratório. A gente tem aqui à esquerda, então, esse timo adulto, né? Então, a estrutura desse timo a gente vai destacar aqui nessa aula com vocês. Bom, o timo, pessoal, então é um órgão linfóide primário. Então, quando a gente fala que é um órgão linfóide primário, a gente quer dizer é um órgão que ele está associado ao desenvolvimento de linfócitos. Os linfócitos T, eles completam o seu desenvolvimento, a sua maturação no timo. Normalmente as células do sangue, né, do sistema imune, elas saem da medula óssea prontas, já maduras ou às vezes até no caso de imunidade inata, né, já até em atividade. No caso das células T, as células T são produzidas na medula óssea, mas precisam de sofrer um processo de maturação tímica, que nós chamamos de educação tímica também. A gente faz muita analogia de que é como se o timo fosse uma espécie de faculdade, né? Onde a célula T fosse ali aprender o seu ofício, a sua função. Então, é dessa estrutura que a gente está falando. É um órgão que ele é maior na infância, né, até a puberdade, e desde então ele vai diminuindo o seu tamanho, ele vai sendo preenchido por tecido conjuntivo, por tecido adiposo, e essa é a diferença, por exemplo, quando a gente compara, né, o timo neonatal, que está aqui à direita, do timo adulto. Quando a gente for analisar então a lâmina aqui, nós vamos ver que a estrutura tímica é revestida por uma cápsula fibrosa, né, de tecido conjuntivo. Tá? Então aqui, ó, deixa eu aumentar aqui nosso campo de visualização, podemos ver que essa cápsula fibrosa, que ela está associada aqui intimamente, né, à superfície externa do timo. Essa cápsula fibrosa, ela vai ter invaginações, né, que vão acabar entrando aí no tecido tímico. Essas invaginações nós vamos chamar de trabéculas, né? Então, essas trabéculas, elas vão dividir o lobo tímico em lóbulos, em estruturas menores, né? O timo tem 2 lobos, ele é bilobado, e cada lobo vai ter, então, segmentações dos seus lobos, né, em estruturas menores chamadas de lóbulos. Né? Então, essa segmentação, essa septação, né, vai acontecer a partir de invaginações da estrutura da cápsula, ou seja, do tecido conjuntivo, sobre o timo. Né? Se eu der um zoom aqui, a gente consegue, às vezes, observar essas entrâncias, né, da matriz extracelular tímica, que vai carregar junto aí, ao entrar no timo, vai carregar consigo aí vasos, por exemplo, vasos sanguíneos, né, vasos linfáticos, e a composição disso aí vai ser basicamente tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Tá? E aí, nosso enfoque aqui, basicamente, vai ser nas estruturas definidas pelos lóbulos, né? Vou diminuir aqui a visão, né? O aumento, e a gente pode ver que é como se fossem vários lóbulos menores, né? Que a gente tem o timo aqui sendo subdividido, né? E aqui, esse tecido conjuntivo, realmente ele vai fazer a septação, né? A divisão
desses lóbulos tímicos e vão ser o alvo aqui praticamente do nosso estudo hoje. Gente, o lóbulo tímico, ele basicamente ele vai ter duas áreas. É uma área mais escura e uma área mais clara. Basicamente, assim, na hora de a gente comparar na lâmina. A área mais escura, ela vai ficar mais externa, né? Essa área mais escura, ela é chamada de córtex, né? Como se fosse a casca do timo, tá? Então, a gente pode observar aqui, por exemplo, a gente tem uma área mais externa que é escurecida, tá? Então, essa área mais externa escurecida aqui, nós vamos chamar de córtex, né? E a área mais interna nós vamos chamar de medula, tá? A medula tímica e o córtex tímico, eles têm basicamente as mesmas estruturas. O que muda talvez ali seria mais a proporção em que essas estruturas estão identificadas, tá? Então, uma coisa que já ajuda vocês a identificar na questão do timo é essa presença de vários lóbulos, esses lóbulos septados aí por estruturas derivadas aí da cápsula externa do timo, e aí a região cortical desses lóbulos ela é mais escura e a região medular é mais clara. A gente vai então agora focar um pouquinho no que tem em cada região. Tá? Então, na região do córtex tímico, né, a gente vai ter, e assim como na medula, a gente vai ter células ali reticulares epiteliais. Tá? Essas células reticulares epiteliais, elas diferem bastante da característica principal dos linfócitos T, né, ou timócitos que a gente tem aqui no timo, porque elas já são células que têm um citoplasma mais abundante, ele é mais clarinho, né? Ele tem um núcleo celular mais clarinho também, a gente pode observar isso aqui. É mais fácil observar essas células epiteliais reticulares do timo na região da medula, onde a quantidade de linfócitos é menor. Por que a área do córtex ela é mais escura? Porque ela concentra mais linfócitos, né? Esses linfócitos imaturos chegam nessa região cortical, onde vão passar por um processo chamado de seleção, né? Essa seleção tímica, a gente vai entender, é um processo, basicamente, que visa eliminar células, né, linfócitos que sejam autorreativos. Então, essas células reticulares epiteliais, elas testam a capacidade autorreativa que esses linfócitos T, aqui ou timócitos, que estão chegando aqui para fazer o processo de maturação, né, testam eles aí contra antígenos próprios, contra a afinidade por receptores, né, de células T. Então, essa testagem vai ser importante exatamente para prevenir aí a maturação, né, de células T que sejam autorreativas. Então, como a gente identifica a célula reticular epitelial e o linfócito? O linfócito, ele é essa célula aqui mais escurinha, ela tem um citoplasma rarefeito e ela tem um tamanho menor em relação à célula reticular epitelial. A gente pode ver essa célula epitelial, reticular epitelial, né, com o citoplasma abundante, o núcleo mais clarinho. Essas são as duas principais células que a gente vê no timo, mas temos outras também. Nós também poderemos encontrar aqui algum tipo de células dendríticas. Nós vamos encontrar no timo também células como os macrófagos. Temos também aqui no timo uma característica interessante, que ele não tem um sistema de sustentação de matriz extracelular, como a gente vê, por exemplo, no linfonodo e no baço, né? E essas células reticulares epiteliais tímicas emitem projeções que vão unir, por adesão, por desmossomos, essas células entre si, e elas vão estabelecer uma espécie de rede de sustentação, que vai dar uma sustentação física para essas células, né, ao longo do timo, bem como também elas participam do processo de maturação tímica. Na verdade, existem assim, vários tipos, né, de células reticulares epiteliais. A gente engloba todas elas num grupo, em conjunto aqui na aula prática, e não tem como diferenciá-las basicamente, mas existem células que vão compor, por exemplo, uma barreira hematotímica, né, nessa região do córtex. Essa barreira hematotímica ela é feita assim, pela junção então, dessas células reticulares epiteliais
com alguns pericitos e células endoteliais e uma lâmina basal mais espessa, né, dos vasos que vão chegar nessa região cortical. A ideia aqui dessa barreira hematotímica é basicamente evitar que antígenos sanguíneos, porventura, aí, adentrem nesse córtex do lóbulo tímico e acabe aí testando, né, selecionando alguns linfócitos T, né, e interferindo no processo de maturação. Então, basicamente, essa é a ideia, né, por trás aí da barreira hematotímica. Essas células também reticulares epiteliais, elas vão estimular então a proliferação e a maturação desses linfócitos T. Elas secretam substâncias, né, hormonais, como a timosina, a timulina, o fator tímico, a timopoetina, tá? Que vão aí levar então o processo de maturação dos linfócitos T ao longo do timo. Esse processo começa no córtex e termina na medula. Então, muitos dos linfócitos T vão ser eliminados ao longo do próprio córtex. Por isso, a medula tem uma quantidade menor de células T. E, por isso, também nós podemos observar que os linfócitos T da medula tímica, eles têm um núcleo um pouco mais ativado. Ele está com uma cromatina aí mais clarinha, né? Isso quer dizer que tem ali ativação gênica. Então, mostrando aí que essa célula já tem um pouco de atividade gênica, não é uma célula T ativada ainda, mas ela já tem um pouco mais de expressão gênica do que a célula imatura presente no córtex. Isso altera bastante, então, influencia a coloração da medula em relação ao córtex tímico. Por isso, o córtex tímico tem mais células, mais escuras, e a medula tem menos linfócitos, e esses linfócitos têm uma cromatina mais clara, que dessa tonalidade mais clara a medula tímica, do lóbulo tímico. Além disso, fica mais evidente, né, a presença dessas células reticulares epiteliais também na medula tímica. Uma coisa interessante que é importante ressaltar e que ajuda também até a identificar o timo, né, é a presença nessa região da medula tímica, do lóbulo tímico, de uma estrutura chamada de corpúsculo tímico ou corpúsculo de Rassal, né? Esse corpúsculo tímico a gente pode identificar ele assim facilmente porque ele é relativamente bem grande. Ele é essa estrutura que a gente está vendo aqui normalmente com característica bem concêntrica, né? Que é uma variedade também das células reticulares epiteliais aí do timo. Essas células, elas têm aqui essa coloração na região mais central aqui, bem avermelhada, né? Bem acidófila, e isso normalmente representa que a presença de queratina, né? Um processo de queratinização e de calcificação também pode ocorrer. Não se sabe ainda exatamente o que esse corpúsculo faz a sua função no timo. Acredita-se que ele tenha a capacidade, né, de estar produzindo algumas substâncias que influenciem e estimulem a maturação dessas células T ao longo do timo. A gente tem que observar aqui que o corpúsculo tímico, né, evidencia a presença de queratina nessas células reticulares epiteliais. A presença de queratina, gente, é um marcador típico de quê? É um marcador típico de células epiteliais. Daí a gente puxa, não fala apenas células reticulares, mas sim células epiteliais reticulares. E se a gente lembrar da embriologia, né, essas células, né, de origem epitelial aqui, elas têm origem endodérmica, tá? Então, a gente pode lembrar, assim, as principais características do timo ao comparar os seus lóbulos, né, a estrutura do lóbulo, que normalmente na região medular vamos encontrar os corpúsculos tímicos ou corpúsculos de Russell, né? A gente costuma evitar, né, usar os epônimos, então por isso corpúsculo tímico tende a ser uma nomenclatura mais explorada. Bom, pessoal, o que mais a gente pode falar aqui? Uma característica que difere, né, o timo em relação, por exemplo, a outros órgãos linfóides, como a gente vai ver do baço e do linfonodo, é porque o timo ele não tem nódulos linfáticos, que é uma coisa que a gente vai ver, né, já que os nódulos linfáticos são estruturas aí que a gente pode nitidamente assim relacionar com
a ativação, né, de células T, por exemplo, e células B, especialmente. Uma coisa também que podemos mencionar aqui, às vezes os alunos confundem vasos sanguíneos com corpúsculos de Russell, né? Então, por exemplo, a gente vem aqui, ó, a gente tem aqui a região das trabéculas, né? Olha só, aqui nós temos vasos sanguíneos, tá? Lembra que eu falei das trabéculas, que elas trazem consigo aí vasos sanguíneos, a irrigação no timo? E a gente pode observar que tem hemácias aqui dentro, tem células aqui dentro, certo? Já quando a gente compara em relação a um corpúsculo de Russell, a gente vê basicamente a queratina, como a gente mencionou. Então, por exemplo, vou entrar aqui, ó, tá no meio de uma medula aqui, de um lóbulo tímico, a gente vê aqui uma concentração dessas células reticulares epiteliais tímicas, e isso vai tornar a região aqui mais acidófila, né? Aqui ainda está relativamente menos acidófila do que, por exemplo, aqui, né? Mas não podemos ver aqui, por exemplo, hemácias. Então, sobre o time, é isso aí. Beleza, pessoal? Se você ficou até aqui e curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, porque isso me ajuda no algoritmo do YouTube. E não se esquece de inscrever para ficar dentro de todas as novidades que eu vou postar toda semana. Valeu!